Olá, meus amigos, aqui é Silvia Ribeiro e hoje estou aqui na Câmara Municipal de Santo André para acompanhar a reunião entre o MBL e o presidente da Câmara, Pedrinho Bottaro, onde o MBL vai reivindicar a fiscalização desse problema que está causando a falta de água em Santo André entre a Sabesp e a Prefeitura. A gente está colocando o primeiro ponto. Não adianta dar explicações do porquê está faltando água, porque as explicações por si só não estão resolvendo os problemas. Estamos aqui pleiteando, além da questão da água, que seja de fato aberta a questão da cassação da vereadora Eliane Santana. Outra questão que a gente está encaminhando, que também recentemente, infelizmente, tivemos na mídia, é a questão que veiculou na CBN, de um eventual mensalinho na qual foi evidenciado que empresas ainda da gestão Grana desviavam dinheiro de contrato da prefeitura e encaminhavam para pessoas específicas que se beneficiavam do tal mensalinho. E também, não por menos, nós continuamos repudiando a questão das catracas. Nós achamos um descalabro, gastos de mais de 600 mil reais. A gente pede para que seja revisto essa questão para que o dinheiro seja melhor aplicado. E dependendo das sobras aí, pode ir para saúde, segurança, educação, segurança pública, transporte, enfim, voltar de forma mais adequada para os pagadores de impostos. Então a gente está indo lá, a gente tem horário para conversar com o Pedrinho Bottaro, porque eu tenho que agradecer. O Pedrinho Bottaro está nos recebendo aqui, ele está fazendo um papel que é digno da função dele, então isso tem que ser declarado. Raros são os políticos que querem, de fato, de face a face, falar com os movimentos sociais. Bom, Márcio Colombo, representante do MBL Santo André, acabou de sair da reunião com o presidente da Câmara, Pedrinho Bottaro, sobre o problema da água, né? E qual foi o resultado que você teve com o presidente, Márcio? Isso mesmo. Primeiramente, parabéns pelo seu canal, Silvia Ribeiro. Mais um canal aqui forte da política da cidade. Tem todo o nosso apoio. Sempre quando precisar, estaremos à disposição de você, tá bom? Obrigada. E já nos acompanhou anteriormente, faz um ótimo trabalho. A gente, de fato, teve uma reunião agora, a portas fechadas aqui na Câmara Municipal de Santo André. O Pedrinho Bottaro, ele atendeu o Movimento Brasil Livre e ele escutou de nós quatro reivindicações. A principal delas, que está afetando o munícipe, milhares e milhares de famílias aqui em Santo André, é a questão da água. A questão da água, que o prefeito, em algumas semanas, já se comprometeu em resolver o problema depois de uma eventual adutora que rompeu. Em 48 horas estaria resolvido. Isso na terça-feira da semana passada. Não resolveu. Tivemos ontem um compromisso do prefeito que em poucas horas, após uma manutenção de uma outra adutora, estaria resolvido. Não resolveu. Hoje é segunda-feira, 4 de fevereiro, e as pessoas continuam nos ligando, nos informando que não tem água há dias nas casas dessas pessoas. Então o que a gente pediu e o Pedrinho se comprometeu? Ele se comprometeu em falar com o prefeito sobre esse assunto, em cobrar e participar em soluções definitivas imediatas e também de levar esse assunto para uma discussão mais ampla, para que essa solução seja definitiva. Então, abrir a audiência pública, chamar a sociedade civil, os políticos, a Semasa, a Sabesp, para que seja amplamente discutido e nunca mais tenhamos esse tipo de situação em Santo André. Porém, antes dessa solução definitiva, ele se comprometeu de participar junto com a gente, fazer coro, para que seja resolvido o mais breve possível. Outros assuntos também... Isso porque, só te cortando um pouquinho, isso porque esse assunto estava sendo resolvido o prefeito e superintendência somente, né? E a população sofrendo com a falta de água, né? Então agora você veio pedir uma fiscalização, né? Para poder abrir a conversa para vários outros setores, né? Fomos engajados por milhares de munícipes. A gente não pode sair na rua, falam de água. A gente está no Facebook e fala de água, tá? No WhatsApp fala de água. E os canais da prefeitura, eles estão com aquela resposta padrão. Está sendo resolvido, não tem mais problema, amanhã vai ter água na sua torneira, e a população fica indignada com isso. Então, quando movimentos sociais são recepcionados aqui e conseguem colocar o que de fato a gente está representando, que é a população, que é a sociedade civil, a gente fica fortalecido no aspecto de conversar com essa classe política que está distanciada da realidade, que parece ser o caso do Executivo, na questão da água. Então a gente veio aqui fazer pressão, estamos com todos os andrenses que estão sem água, eu estou sem água na minha casa, milhares de pessoas que continuam sem água podem nos procurar e vamos continuar mandando essas informações para o poder público. Outros pontos que são relevantes e que a gente não pode deixar passar... Sim.
a gente tem que sempre zelar pela moral. E aqui em Santo André, a gente teve um caso recente de uma vereadora que foi afastada do seu mandato por provas concretas, provas, digamos que, bastante aprofundadas e evidências bastante aprofundadas que a Polícia Federal, o Ministério Público apresentou por fraudes contra a Previdência. Supostas negociatas que aconteceram aqui dentro mesmo do gabinete da Eliane Santana e que a casa não pode aceitar. Então também encaminhamos hoje um pedido para que seja aberta uma comissão de ética, para que os fatos sejam apurados e, se evidenciar o que a Polícia Federal e o Ministério Público apontaram, que ela seja definitivamente cassada. Também, e ele teve um compromisso de ajudar em tudo que for necessário para que essas investigações andem à frente. Ele se coloca como presidente da casa e diz que, como presidente, mesmo que outras forças políticas não queiram, ele tem a obrigação de fazer seguir as investigações. E ainda nesse sentido, a gente tem o caso do mensalinho, da CBN, a planilha que foi divulgada de eventuais empresas ainda da gestão Grana, que tinham contratos de serviço com a Prefeitura de Santo André, na qual tinha um sistema de desvio de recursos que saíam dessas empresas e eram redistribuídos para vereadores e funcionários da Prefeitura à época. E a gente tem dois ditados: aonde há fumaça, há fogo. Sim. E o mais importante, quem não deve, não teme. Então, as pessoas que foram citadas, as instituições que foram citadas, o que a gente pede? A gente pede que essas pessoas sejam as primeiras a querer que essa investigação vá adiante. Porque aonde tem honestidade, aonde não se deve nada, é bom que a investigação prossiga. Porque a investigação não é sinônimo de condenação. A investigação ela pode absolver ou não. Agora, se tem ilicitude, que as pessoas que as cometeram paguem por elas. Então, e também, voltamos àquele caso das catracas milionárias. Infelizmente, esse caso a gente não teve sucesso. O Pedrinho Bottaro acabou de falar que já está em fase de execução. Em breve, as catracas vão ser instaladas aqui na Câmara Municipal. E qual que era a nossa maior reivindicação? O valor. A gente sabe que qualquer padaria, qualquer pequeno comércio, qualquer pequena empresa, qualquer empresa hoje tem sistemas de controle de acesso. Você vai lá, tiram sua foto, você pega um crachá, você entra, você sai. E esse é um sistema de mercado, é um sistema que não é caro, é um sistema que já faz décadas que existe. E aqui em Santo André estão instalando um sistema como esse e fechou a mais de R$635 mil. Se esse fosse o valor realmente para instalar esse tipo de serviço, qualquer padaria, pequena empresa, jamais teria acesso a esse tipo de solução. Então, a gente pediu que nosso pedido, que esse contrato fosse interrompido e que os custos fossem revistos e mais. Se a gente circular, depois você pode até fazer algumas imagens aqui, a Casa Legislativa de Santo André está uma vergonha. Tem teto que caiu, tem fiação exposta, tem luzes, lâmpadas que não existem mais, só tem o fio pendurado. É uma pena, né? É um custo, né, que poderia ser usado para outras finalidades aqui na Câmara, né? Porque o entra e sai das pessoas aqui é fácil, né, de se identificar, né? E na Câmara mesmo não tem câmera de segurança. Quer dizer, que coisa mais importante que câmera de segurança? Por exemplo, aqui nessa sala a gente tem umas 20 pessoas. Se alguém fizer algum ato aqui, não temos como provar. Não tem sistema de câmera de segurança. Ou seja, tem pontos que são prioritários, ninguém é contra a modernização da casa. O que a gente questiona primeiro, o custo. O custo tem que ser condizente com o que o mercado pratica. E segundo, tem que contemplar as reais necessidades, né? E se o sistema de controle de acesso é importante, esses outros pontos que eu coloquei também o são, porque ficaram de fora, né? Então, são esses pontos que a gente conversou. A gente teve um compromisso do Pedro Bottaro, que é o presidente atual da Câmara. Aliás, a gente tentou falar com a presidência anterior sobre as catracas, não fomos recebidos. Hoje o Pedro Bottaro nos recebeu, o que é bom, mostra diálogo. E ele se comprometeu em levar todos esses pontos e colaborar para que todos esses pontos avancem na cidade. Qual que é o nosso papel? O meu, o seu que está assistindo. O da imprensa é noticiar, né? Mas o nosso papel como munícipe é continuar fazendo pressão. Somente dessa forma, as engrenagens dessa casa, da casa ao lado, que é o Poder Executivo, vai girar e vai trazer as reivindicações e os benefícios que as nossas pessoas, os nossos munícipes merecem. E
tem por direito receber, como o caso da água. A água não pode faltar. Está faltando por quê? Porque estão acomodados lá. Com a nossa participação, já estão aí preocupados, estão se mexendo. Tenho certeza que logo a água vai voltar, porque só funciona assim. Então, obrigado pela oportunidade. Esse foi o teor desse manifesto que o MBL fez aqui hoje na Casa do Povo, na Câmara Municipal de Santo André. Quem veio aqui na Câmara também acompanhar essa reunião que teve com o presidente Pedrinho Bottaro e a turma do MBL é o Franklin Goulart, do Movimento Voluntários da Pátria. Você veio para reivindicar também sobre essa falta da água, né? Que está um problema sério aí, né? Exatamente, Silvia. Boa tarde a todos, boa tarde, meus amigos. Nós estamos aqui na Câmara Municipal, depois de uma reunião com o presidente Pedrinho Bottaro, para reivindicar um anseio muito grande da população de Santo André, que é ter uma vida tranquila, uma vida em paz, poder tocar sua vida como sempre tocou. O problema é que a atual gestão, por conta das suas falhas, deficiências e falta de sensibilidade, colocou a população numa situação muito precária, sobretudo na questão da falta d'água. Hoje, as pessoas não têm certeza se você vai poder lavar sua roupa, tomar seu banho, lavar sua louça, enfim. A vida ficou absolutamente impossível, desconfortável. Mais ou menos quantos dias que está com esse problema da falta d'água aqui em Santo André? Olha, existem bairros que estão dizendo que está há mais de 20 dias. Mas parece-me que depende da distância do bairro até o centro ou até os locais de abastecimento. Ou seja, quanto mais distante o bairro e não coincidentemente a população mais pobre, mais dificilmente a água vai chegar nesses bairros e mais dificuldades eles passam. Ou seja, está sendo penalizada a população mais carente da cidade. Certo. E você tem postado nas suas redes sociais a cobrança, né, para o prefeito, inclusive com o valor da dívida, né? Você pode falar um pouco? Claro, claro. Não é de hoje que o Semasa vem sendo mal administrado. E a gente pode falar isso com toda segurança, sem nenhum viés leviano. A verdade é que a dívida do Semasa já chega a US$1 bilhão, o que não é pouco. Isso em reais? Não, US$1 bilhão em reais daria 3 bilhões e 900 mil. Alguma coisa... Quase 4 bilhões bilhões, né? de reais. Mas, pasmem os senhores, nós estamos pagando essa dívida há tempos. Observa lá na tua conta de água. Tem dois valores. O valor que você gasta mensalmente, existe uma outra rubrica lá, uma outra conta chamada água no atacado. O que é água no atacado? É a dívida que nós pagamos para a Sabesp. Então não é justo que um povo que paga em dia, se sacrifica trabalhando, quer deixar suas contas em dia, não é justo que ele sofra o que está sofrendo com falta d'água. Então quer dizer que você está falando que essa água em atacado é essa dívida de 3 bilhões que a população está pagando, mas não está sendo paga? Como que pode isso? É uma boa pergunta. Salvo engano da minha parte, é possível que eu esteja enganado, mas a informação que eu tive é que esse valor adicional na conta da água nossa é para pagar a dívida com a Sabesp. Se eu estiver errado, eu convido aqui o superintendente da Sabesp, o seu prefeito, a nos esclarecer. Mas o fato concreto, Silvia, é que nós fazemos jus a esta água, nós pagamos por isso. Então, a gente precisa exigir que as autoridades, primeiro, esclareçam o que está acontecendo. Quem gerou essa dívida com a Sabesp? E outra pergunta que eu sempre me faço. Nós temos uma represa aqui ao lado de Santo André, a represa Billings. Por que nós não aproveitamos esse manancial de água para nos tornarmos uma cidade autossuficiente em abastecimento de água potável? Pois é, autonomia que a cidade não tem, né? Não temos por falta de arrojo, por falta de visão dos nossos gestores públicos. Por quê? Bastaria projetar-se uma estação de tratamento de água que captasse a água da Billings. Esse valor a gente pode financiar através do BNDES ou de bancos internacionais, bancos de fomento como o Banco Mundial, o BID, etc. E, num longo prazo, ser financiado uma estação de tratamento de água que desse autonomia e independência de Santo André em relação à Sabesp. Não é possível que a gente tenha que ficar, ou que o prefeito tenha que ficar telefonando para o governador, pedindo, pelo amor de Deus, governador, abre a torneira para Santo André, nós estamos morrendo de sede. Não é possível uma coisa dessa. Santo André tem 700 mil habitantes, é uma cidade portentosa, uma cidade rica, uma cidade com o maior capital humano
talvez do Brasil. Não é possível que a gente esteja vivendo essa situação como se fôssemos uma província de São Paulo. Então, eu conclamo aqui, senhor prefeito, com todo respeito, eu peço que o senhor comece a ouvir mais os moradores de Santo André. Nós temos pessoas altamente capacitadas aqui, gente capaz de apontar a melhor solução para Santo André. Por favor, nos ouça e comece a pensar, a ter visão de futuro, pensar não só em nós, mas os nossos netos também. Tá bom? Muito obrigado. Obrigada a você, Franklin. Fica aberto o convite, né, para o prefeito Paulo Serra para ter essa conversa, né, com a população, inclusive até com o Franklin Goulart, né, para poder ter algumas soluções, né, e ouvir a população para o que se pode ser feito para restabelecer esta falta d'água, né, restabelecer a liberação da água para a população. Muito obrigado, Silvio. Até a próxima. Um abraço, amigos.